Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Patrick Vieira aqui novamente, professor do pré-concurso Roberto Quintino, e nós vamos dar sequência aí às nossas aulas a respeito da Prefeitura de Montes Claros, beleza? Do concurso da Prefeitura de Montes Claros. Pessoal, nós paramos aqui, olha, nas operações, certo? Com números reais, nós estávamos falando da multiplicação. Só uma observação que quando eu fui fazer 2,8 vezes 5,4 na aula passada, eu acabei cometendo um erro, que é o seguinte, olha. 4 vezes 8, 32 vão 3. 4 vezes 2, 8 com mais 3, 11. Beleza, até aí certinho. 5 vezes 8, pessoal, 40, certo? A gente coloca o zero aqui e vão 4. Eu coloquei o quê? Coloquei 1. Então, vão 4, viu, pessoal? 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14. Beleza? Ou seja, desce o 2, 1. 1 mais 4, aqui no lugar do 2, é 5. Beleza? Então, a resposta correta aí, 15,12 e não 11, e não 12,12, como eu havia colocado antes. Beleza? Então, só para corrigir, o resto, tudo ok, beleza? Na hora de colocar a vírgula, conta a quantidade de casas decimais que tem no número e coloca a vírgula, beleza? Então, multiplicação é isso daí. Como nós multiplicamos aqui, ó, um número negativo por um positivo, o resultado ele vai ser negativo. Então, a resposta aqui seria menos 15,12. Beleza? Corrigido isso daí, nós vamos para a nossa próxima operação. Nós já falamos da soma, da subtração, da multiplicação e nós vamos agora falar da divisão, beleza? Pessoal, a divisão, ela segue uma estrutura. Que estrutura é essa? Nós temos o seguinte, quando nós vamos fazer a divisão, imagino que nós vamos fazer 30 dividido por 6, beleza? 30 dividido por 6, pessoal, isso daqui dá 5. 5 vezes 6, 30 e sobra 0, beleza? Qual é a estrutura? O 30 nós chamamos de dividendo. Dividendo. O 6, que é um número que está dividindo, o nomezinho dele é divisor. O resultado, que é o 5 que nós encontramos, é o que nós chamamos de quociente. Beleza? Quociente. E o 0 aí é o que nós chamamos de resto. Beleza? Quando o resto ele é 0, beleza? Nós dizemos que nós temos uma divisão exata. Pode acontecer de nós termos uma divisão que não é exata? Pode. É o que nós vamos ver aqui agora. Imagine que eu pegue aqui, olha, 35 e que eu vá dividir 35 por 10, beleza? Pessoal, 35 dividido por 10, olha, eu tenho que imaginar o seguinte, qual o número vezes 10 que chega mais próximo de 35, né? Nós podemos trabalhar também com a ideia de quanto cabe. Quantas vezes que o 10 cabe dentro do 35? Não pode passar. Nós sabemos que é 3 vezes. 3 vezes 10 dá 30, sobra 5, beleza? Ou seja, dá para dividir o 5 por 10? Se a gente dividir, não vai dar uma divisão exata. Então, quando nós estamos falando aí do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, beleza? Nós trabalhamos aqui com o resto, beleza? Então, nós temos aí, ó, 35 dividido por 10, olha, vai caber 3 vezes o 10 lá, certo? E tem o 5 aí, que vai ser o nosso resto, beleza? E isso aqui é bacana porque nós podemos verificar uma coisa aqui que é o quê? O algoritmo da divisão euclidiana, que é o quê? Vem comigo aqui, pessoal. Eu posso escrever essa divisão de outra maneira. Qual maneira que é essa? Ó, eu vou pegar... Como é que eu vou reescrever o 35 aqui? Eu posso dizer que o 35 ele é igual a 3 vezes o 10 mais quem? Mais 5. Então, isso aqui é uma outra maneira, pessoal. Então, eu posso dizer que o dividendo, beleza? O dividendo é igual. 3 é o meu quociente, é o quociente vezes o meu divisor mais quem? Mais o resto, né? Vou só chegar esse aqui um pouquinho para cá. Então, é o
quociente vezes o divisor mais o resto. Então, é outra maneira que a gente pode perceber aí a divisão, beleza? Se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, eu vou obter o meu dividendo, beleza? Isso pode ser importante para a gente conseguir resolver algumas questões futuramente. A estrutura está aqui, olha, dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Serve para todas, beleza, pessoal? Olha essa primeira que nós temos aqui, ó. O dividendo, né, que é 30, é igual ao quociente 5 vezes o divisor, que é 6, mais o resto, que é 0, beleza? 5 vezes 6 dá 30 e 30 mais 0, 30. Então, nós obtemos quem aí? O nosso dividendo, beleza? Então, nós temos aqui a operação de divisão. Aqui, pessoal, como eu falei aqui com vocês dessa estrutura aqui, beleza? Ok? Como eu falei dessa estrutura aqui para vocês, eu não continuei a divisão, eu deixei o resto 5. Só que quando nós vamos para o conjunto dos números racionais, beleza? Então, vamos falar aqui um pouquinho do conjunto dos números racionais. Nós podemos o que? Continuar aquela divisão. Porque no conjunto dos números racionais, nós temos aí os números não inteiros, beleza? Nós temos os números que não são inteiros. Então, no conjunto dos números racionais, imagine que eu faça aqui a mesma divisão que eu fiz anteriormente, beleza? 35 dividido por 10. Nós deixamos aqui o resto 5. 35 dividido por 10, beleza? Aqui nós sabemos que vai dar 3. 3 vezes 10 dá 30. Sobra 5. Quando não dá para dividir, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero e passar a vírgula no número. Sempre assim. Não dá para dividir? Acrescento o zero, passa a vírgula. Agora dá para dividir? Dá. Isso aqui vai dar 5, né? 5 vezes 10, 50. E agora o nosso resto é zero. Beleza? Então, 35 dividido por 10 é 3,5. Beleza? Que é um número aí decimal. Tem uma casa depois da vírgula, que é a casa dos décimos. E nós chegamos aqui no resultado exato. Então, é um decimal finito. Beleza? Então, nós podemos não continuar e deixar o resto, ou nós podemos continuar a divisão, beleza? E encontrar o valor exato. Claro que às vezes nós podemos não encontrar um valor exato. Por exemplo, vamos repartir aqui. Eu vou pegar o seguinte exemplo. Olha, 1 eu vou dividir por 3, beleza? Pessoal, 1 dividido por 3, eu vou pensar. Tem como eu dividir 1 para 3? Não tem como, né? O que eu tenho que fazer? Acrescento o zero e passa a vírgula. Só que eu não tenho nenhum número para passar a vírgula. Então, tem que ser quem? O zero. Beleza? Não deu para dividir de início assim? Acrescento o zero, boto o zero aí no quociente, passa a vírgula. Tranquilo? Agora, quantas vezes que o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Tranquilo? Dá para dividir 1 por 3? Não dá. Acrescento zero. Pessoal, eu só tenho o direito de acrescentar a vírgula uma vez. Tranquilo? Acrescentei a vírgula uma vez, acabou. Agora eu tenho o direito aí de acrescentar o zero sem precisar acrescentar a vírgula nenhuma, beleza? Então acrescentei o zero aí no 1, ficou 10. Dá para dividir? Dá. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Dá para dividir 1 por 3? Não. Acrescenta o zero e faz a divisão. 3 vezes 3, 9. Percebam o seguinte, pessoal. Se eu continuar isso daqui, vai ficar aparecendo 3 aí e dando o resto 1. Então, eu vou continuar isso daqui infinitamente, beleza? É o que nós chamamos aqui de quê? Dízima periódica. Qual que é o período dessa dízima? O 3. Período é o número aí que vai se repetir. Então, essa é a estrutura de divisão, beleza? A divisão ela pode ser exata e não exata. Quando ela não é exata, nós temos aí um resto, beleza? Que nós podemos deixar o resto lá, ou nós podemos continuar, beleza, a fazer a divisão. Lá no conjunto dos números inteiros, quando a gente está trabalhando apenas com números inteiros, a gente não continua, deixa o resto. Quando nós vamos para o conjunto dos números racionais,
nós ganhamos o poder de continuar essa divisão, porque os números racionais são aí os números quebrados, né? Os números que não são exatos. Por exemplo, 3,5 e 0,33333, que é uma dízima periódica. Esse 3 aí ele vai se repetir infinitamente, beleza? E nós colocamos aí o quê? Esses 3 pontinhos para identificar que esses números continuam, tranquilo? Então, a divisão, pessoal, vai ser isso daí. Lembrem-se daquela estrutura, dividendo, divisor, quociente e resto, beleza? E que nós podemos escrever também, olha, na forma aí de uma multiplicação somando com o resto, tranquilo? Beleza, pessoal. Então, nós efetuamos aqui até agora divisão de números inteiros. Nós podemos ter a divisão de números o quê? Racionais. É o seguinte, divisão de números racionais aí. Pessoal, deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. E é o seguinte, como que eu vou efetuar a divisão de números racionais? Imagine que eu tenho aqui, olha, vou colocar um exemplo A aqui, e eu queira dividir 3,25 e eu quero dividir isso daí, olha, por 0,5, beleza? Para fazermos essa divisão, qual é o processo, qual é o método? Nós vamos fazer sempre o seguinte. Conta a quantidade de casas decimais que tem. Ó, no primeiro número, eu tenho 2 casas decimais. No segundo, eu tenho uma casa decimal. O processo aqui é o quê? Nós temos que igualar as casas decimais. Tem que igualar, beleza? Em uma eu tenho 2, no outro eu tenho 1. Eu não tenho a mesma quantidade de casas decimais, eu tenho que igualar a quantidade de casas decimais. Como que eu vou fazer isso? Acrescentando um 0. Pronto. Por quê, pessoal? Porque 0,5 e 0,50 é exatamente a mesma coisa, beleza? O zero, quando ele vem aí depois da última casa decimal e não tem mais nenhum algarismo depois dele, ele não vale nada. Então, escrever 0,5 e 0,50 é exatamente a mesma coisa. Então, zeros aqui, olha, eu posso colocar quantos eu quiser, que eu não vou mudar o valor do número, beleza? Então, 0,5 seguido com esse tanto de zero é a mesma coisa que 0,50, que é a mesma coisa que 0,5. Percebam que agora eu tenho o quê? A mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula. Se eu tenho a mesma quantidade de casas decimais depois da vírgula, eu posso eliminar a vírgula e efetuar a minha divisão. Então, o que eu vou ter aqui, olha, é 325 dividido por 0,50, né? Eliminei a vírgula. Só que nós já falamos anteriormente que o zero, quando ele está na esquerda aí sem vírgula, ele não vale nada. Então, 0,50 e 50 é a mesma coisa. Então, como é que nós vamos fazer a divisão de números com vírgula aí? Igual às casas decimais, né? Tinham 2 de um lado, uma do outro. O que eu fiz? Acrescentei o zero, tem 2 agora, elimina a vírgula. Então, a divisão que nós temos que fazer aqui é dividir 325 por 50. Então, vamos lá. 325 dividido por 50. Quantas vezes que o 50 cabe dentro do 325? Pessoal, 6 vezes. 6 vezes 50, isso daqui vai dar 300, sobra 25. Dá para dividir 25 por 50? Não, né? Porque o meu divisor aí ele é maior. Então, não dá para dividir o 25 por 50. Então, vamos lá. Não dá para dividir, qual é o processo que nós fazemos? Acrescenta a vírgula, né? E passa o zero aí. Agora, dá para fazer a divisão. Quanto que é 250 dividido por 5? Dividido por 50? Quantas vezes que o 50 cabe aí dentro dos 250? 5 vezes. 5 vezes 50 dá 250. E o resto agora é zero. Então, o resultado aí é 6,5. Beleza, pessoal? Resultado aqui, ó, 6,5. Beleza? Quando nós fazemos essa jogada de igualar as casas decimais e eliminar a vírgula, quando eu faço a divisão de 325 por 50,
é a mesma coisa de fazer a divisão de 3,5 por 0,50, beleza? Ou seja, os resultados aí eles serão iguais. Então, divisão com números aí na representação decimal, nós vamos fazer dessa maneira. Vamos ver outro exemplo aqui. Olha, então, um exemplo aqui, letra B, imagine que eu queira dividir aí 2,55 dividido por 0,2, beleza? Vamos lá. Quantas casas decimais que nós temos aqui? 2 casas decimais. E aqui apenas uma. O que que eu faço? Acrescento 0, né? Agora eu tenho o quê? 2 casas decimais nos dois números. Tem a mesma quantidade de casas decimais? Tem. O que eu posso fazer? Eliminar a vírgula. Então, dividir 2,55 por 0,20 é exatamente a mesma coisa que dividir 255 por 20, beleza? Eliminei a vírgula, tranquilo? Pessoal, vamos lá. Quantas vezes que o 20 vai caber aí dentro do 255? Pessoal, se eu não quero pensar, 20 vezes quanto dá 255, o que eu posso fazer? Agrupar os dois primeiros algarismos aqui, tranquilo? Bom, 20 cabe quantas vezes aí dentro do 25? Uma vez. 1 vezes 20 vai dar 20, sobra 5. O que eu faço aqui agora? Dá para dividir 5 por 20? Não dá. Desce 5. Beleza? Bom, quantas vezes que o 20 cabe dentro do 55 aí agora? 2 vezes. 2 vezes 20 dá 40. Sobra 15, né? Dá para dividir 15 por 20? Não dá. Sempre que o meu divisor é maior, não dá para efetuar a divisão. O que eu faço? Não deu para efetuar a divisão? Passo a vírgula e acrescento o zero. Quantas vezes que o 20 vai caber aí dentro do 150, pessoal? 7 vezes, né? 7 vezes 20 vai dar 140. Sobra quanto aí? Sobra 10. Dá para dividir? Não. Acrescento zero. Lembrando que eu não posso, né, passar a vírgula novamente. Passei uma vez, acabou. Quantas vezes que o 20 cabe dentro do 100? 5 vezes. 5 vezes 20 vai dar 100. Resto zero. Chegou no resto zero aqui, acabou a minha conta, beleza? Então, 255 dividido por 20 vai dar 12,75. Ou seja, 2,55 dividido por 20 dividido por 0,20 é igual a 12,75. 12,75. Bacana? Tranquilo então, pessoal? Então é isso aí. Bom, vamos fazer aqui mais um cálculo para a gente treinar essa divisão. E aí nós vamos voltar a falar, certo? Dessa relação que nós temos aqui, ó, dividendo igual a quociente vezes o divisor mais o resto, beleza? Então vamos lá. O exemplo que eu vou pegar aqui com vocês agora é o seguinte, ó. Terceiro exemplo aí, que eu vou chamar de letra C aqui. 348 dividido por 6. 348 dividido por 6. A continha 348 dividido por 6. O que eu posso fazer aqui? Olha, eu posso olhar primeiro para o primeiro algarismo, certo? Dá para dividir 3 por 6? Não dá. Então, eu tenho que juntar os dois. E aí eu me pergunto novamente, dá para dividir 34 por 6? Dá, né? Quantas vezes que o 6 cabe dentro do 34? A gente pode pensar 6. 6 vezes 6, 36. Passou, não pode. Tem que ser 5. 5 vezes 6 dá 30. Sobra 4, beleza? Pessoal, dá para dividir 4 por 6? Não dá. Eu vou descer o 8. 48 dividido por 6 dá, né? Que vai dar 8. 8 vezes 6 dá 48, resto 0. Bom, nós falamos anteriormente, pessoal, o seguinte. Aqui nós temos o nosso dividendo, que eu vou chamar de D. Aqui eu tenho o meu divisor, que eu vou chamar de D minúsculo só para a gente diferenciar, beleza? Aqui nós temos o nosso quociente, que eu vou chamar de Q, e aqui é o nosso resto, que eu vou chamar de R, beleza? A relação válida, que é a mesma que nós escrevemos, só que agora eu vou escrever utilizando essas letrinhas para ficar uma coisa mais sucinta, é o quê?
Dividendo é igual ao quociente, né? Vezes o nosso divisor somado com o resto, beleza? Só escrevendo aqui, olha, o meu dividendo é quem? 348. Tem que ser igual, o quociente deu 58, né? Vezes o meu divisor, que é 6, mais o resto, que é 0. 58 vezes 6 dá 348, com mais 0, 348. Então, vale essa relação, beleza? Quando a divisão ela é exata, significa que o resto aí vai ser o quê? Zero. Isso daqui significa que a divisão é exata, beleza? Se o resto for diferente de zero, divisão não exata. Tranquilo? Então, bacana, pessoal. Vamos dar sequência aqui, olha. Vamos pegar um outro exemplo, certo? O próximo exemplo que nós vamos ver é um exemplo onde a divisão não dá exata, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Nós paramos aqui na nossa letra C. Então, vamos aqui para a letra D, beleza? 4.518, beleza? E eu quero fazer a divisão aí, ó, por 15. 4.518 dividido aí por 15, beleza? Vamos armar a nossa operação aqui. 4.518 dividido por 15. Pessoal, olho para o primeiro número, certo? Dá para dividir? E para a gente verificar se dá para dividir ou não, o que nós temos que pensar é 4 é maior do que 15? Não. Eu só vou conseguir dividir quando o meu dividendo é maior que o divisor. Então, eu vou ter que juntar com o 5 aqui. 45 é maior que 15? Que é. Então, unindo os dois aqui, eu posso efetuar a divisão, beleza? Então, vamos lá. Olha, 45 dividido por 15, aqui tá fácil, dá 3. 3 vezes 15 dá 45, beleza? 45 menos 45, 0. O que acontece aqui agora? Desce 1. Dá para dividir 1 por 15? Pessoal, não dá. Só que aqui o negócio é o seguinte. Se eu desci um número, automaticamente eu tenho que efetuar a divisão. Eu não posso vir aqui e descer o 8. Não posso. Eu tenho que efetuar a divisão, beleza? Então, olha, vamos pensar. Qual o número vezes 15 que chega mais próximo de 1 e que não passa? Pessoal, só tem um número que isso pode acontecer, às vezes a gente esquece disso, que é quem? O 0. 0 vezes 15 dá 0 e 1 menos 0 dá 1. Agora sim eu tenho o direito de descer o 8, beleza? Quantas vezes que o 15 cabe dentro do 18? Uma vez. 1 vezes 15, isso daqui vai dar 15 e o resto aí é 3, beleza? Então, bacana. Como é que nós escreveríamos isso daí naquela outra estrutura, certo? Naquele outro formato? Olha, nós sabemos que o dividendo é igual ao divisor, beleza? Vezes o quociente, né? Mais o resto. Tranquilo? Pessoal, o divisor e o quociente aqui, não importa a ordem que eu coloque, como é uma multiplicação, nós sabemos que a ordem dos fatores aí não altera o resultado, beleza? Então, colocar o divisor ou o quociente, tanto faz a ordem, tranquilo? Quem é o meu dividendo aqui? 4.518 é igual ao divisor, que é 15, vezes o quociente, que é 301, mais o resto, que é 3. Se eu fizer 15 vezes 301 e somar com 3, o resultado vai ser 4.518, beleza? Então, como nós havíamos falado antes, aqui nós temos uma divisão que não é exata. E como a divisão ela não é exata, nós podemos continuar a dividir, não tem problema nenhum. Eu posso deixar desse modo com o resto 3 ou eu posso continuar a divisão. Como que eu continuo a divisão? Então, o que que eu faço aqui? Olha, eu acrescento o 0, beleza? Acrescentei o 0 aí. E aí eu tenho que passar a vírgula. Aí eu posso continuar a divisão, beleza? Bom, 15 vezes quanto que dá 30? 2. 2 vezes 15 dá 30. E agora o nosso resto é 0, beleza? Então, pessoal, nós temos aí essas duas opções que podem acontecer. Ou o resto vai ser 0 e aí nós temos uma divisão exata, ou o resto vai ser diferente de 0 e aí nós podemos continuar a divisão. Qual é o procedimento para continuar a divisão?
passa o zero, né? Acrescenta o zero e passa a vírgula. Tranquilo? Agora, vamos para mais um exemplo aqui, beleza? Um exemplo bem interessante. Que é o quê, pessoal? A divisão aí, ó. Vou colocar aqui letra E, ok? Que é a nossa divisãozinha aí de 7.502 dividido por 25, beleza? Várias coisas interessantes vão acontecer aqui nessa divisão. Então, vamos lá. Para isso, eu vou apagar essa que nós já havíamos feito aqui. Pessoal, vamos lá. 7.502 dividido aí por 25, beleza? Vamos lá, gente. Eu olho para o primeiro algarismo. 7 é maior que 25? Não é, então não dá para dividir. Então, eu vou ter que agrupar os dois. 75 é maior que 25? É maior, então dá para dividir. Se não fosse maior, pessoal, eu iria agrupar os três e assim por diante, até eu conseguir dividir, beleza? Então, vamos lá. 75 aqui já resolve o nosso problema. 75. 25 vezes quanto que dá 75 ou chega mais próximo? 3. 3 vezes 25, 75. Sobra 0. O que eu faço agora? Tem um 0 para eu baixar. Baixei o 0. Dá para dividir 0 por 25? Não dá, né? O 0 é menor que 25. Mas é o seguinte, desceu, tem que dividir. Beleza? Desceu, tem que dividir. Qual o número vezes 25 que dá 0? Ou que chega mais próximo de 0? Tem que ser 0, né? 0 vezes 25, 0. 0 menos 0 dá 0. Agora eu desço o 2. Desceu, tem que efetuar a divisão. Dá para dividir 2 por 25? Não dá, né? Ou seja, temos que pensar qual número, né? Vezes 25 que chega mais próximo de 2 ou não passa. E não passa, né? Tem que ser o próprio 0. 0 vezes 25 dá 0, sobra 2. Como não tem mais número nenhum para baixar, pessoal, o que eu faço? Acrescenta o 0, né? E passa a vírgula. E aí eu vou efetuar a divisão. Qual o número vezes 25 que chega mais próximo de 20 e não passa? Pessoal, se eu colocar 1, já passaria, né? Se eu colocasse 1 aqui, olha, daria 1 vezes 25, 25. E aí ficaria 20 menos 25, daria um número negativo, que não pode acontecer. Então, qual o número vezes 25 que chega mais próximo de 20? Tem que ser o 0, né? 0 vezes 25, isso aqui vai dar 0. Sobra o 20, beleza? Agora, eu acrescento o 0, beleza? Se eu efetuei a divisão lá, certo? Peguei o resto, posso acrescentar o 0. Agora dá para dividir. Qual número vezes 25 que chega mais próximo aí de 200 ou que é igual a 200, só não pode passar? Tem que ser quem aqui? 8, né? 8 vezes 25 vai dar 200 e 200 menos 200 aí chegamos no resto zero. Resultado da divisão aí 300,08. Bacana? Então, galera, nós vimos aí, certo? É a operação de divisão. Nós vimos a operação de divisão entre números inteiros, entre números naturais, beleza? Com números racionais, os números que têm vírgula, o que a gente faz? Iguala as casas decimais, elimina a vírgula. Bacana? Vimos aí quando a divisão é exata e quando a divisão não é exata, o que nós podemos fazer para dar sequência. Bacana? Seguindo aqui agora, pessoal, agora nós vamos aí, olha, para a próxima operação, que é o quê? A operação de potenciação, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o seguinte, potenciação, qual é a estrutura da potenciação? Nós dizemos que a potenciação a elevado a b, certo? Que é igual a um certo número x, beleza? Nós temos aqui que o a vai representar a nossa base da potenciação. O b é o que nós chamamos aí de expoente. E o x, que é o resultado, é o que nós chamamos aí de potência, beleza? Potência. Nós chamamos aí de potência. Bacana? Bom, vamos ver um exemplo claro aqui. Imagine que nós tenhamos aqui, olha, 2 elevado a 3. 2 está representando aí a base e o 3 está representando o expoente.
O que é a potenciação? O expoente vai dizer para a gente quantas vezes que nós temos que multiplicar a base por ela mesma. A nossa base aqui é 2 e o expoente é 3. Então, o que eu tenho que fazer é 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes que o 2 apareceu aqui? 3 vezes, beleza? Então, a potenciação, pessoal, é isso daí, tranquilo? 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2, o resultado é 8. Então, potenciação, o expoente vai nos dizer quantas vezes nós temos que multiplicar a base por ela mesma, tranquilo? Então, pessoal, vamos dando sequência aqui, certo? Então, a potenciação é isso daí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Então, na letra A aqui, eu vou colocar aqui para a gente dar uma pensada. Menos 5 elevado, beleza? Menos 5 elevado a 2. Galera, seguinte. Potenciação, o expoente vai dizer para a gente quantas vezes, certo? Que a base deve ser multiplicada por ela mesma. Como o expoente aqui é 2, então nós temos que repetir a base 2 vezes. Então, isso daqui é menos 5 vezes menos 5. Percebam que aqui nós temos o quê? Uma multiplicação, então nós temos que lembrar da regra do sinal, né? Bom, sinais iguais, resultado positivo. Como os dois sinais aí são iguais, o resultado vai ser positivo. Menos vezes menos, o resultado é mais. E 5 vezes 5, 25. Beleza? Agora, imagine, certo? Aqui na letra B, que nós tenhamos o seguinte, olha. Menos 5 elevado a 2. Ah, professor, vai dar 25 positivo, né? Pessoal, não é a mesma coisa, beleza? Por quê? Na letra A, o parêntese, certo? Ele está entre o menos 5, né? Ele está abrangendo aí tanto o 5 quanto o menos 5. Na letra B, não, certo? Nós não temos parêntese, o que significa que o expoente está apenas no 5, beleza? Na letra A, não. Todo mundo está dentro do parêntese, então o expoente 2, ele pertence tanto ao 5 quanto ao sinalzinho de negativo aí também, beleza? Então, como é que ficaria aqui nessa letra B? O sinal de menos nós vamos manter, beleza? Quem está sendo elevado ao quadrado é apenas o 5. Então, nós temos aí 5 vezes 5. Então, mantém o sinal de menos e 5 vezes 5, 25. Então, muita atenção nisso daqui, beleza? Nós temos o que? Uma diferença quando nós estamos com parêntese e sem parêntese, beleza? Então, pessoal, seguindo aí, nós vamos para o nosso terceiro exemplo aí, nossa letrinha C, que é o quê? Letra C tem aqui pra gente, olha, menos 2 elevado a 3, beleza? E aí, pessoal, do mesmo modo que nós vimos aí no menos 5 elevado a 2, quem está com o expoente 3 aqui é apenas o 2. Mantemos o sinal de negativo e fazemos 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Com o sinalzinho de negativo, resposta menos 8, beleza? Agora, na letra D, vamos imaginar aqui que nós tenhamos o seguinte, olha, menos 2 elevado a 3. Agora, todo mundo está elevado a 3, tanto o 2 quanto o sinalzinho de menos. Então, isso daqui é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, beleza? Pessoal, aqui nós temos que multiplicar fazendo o quê? Aquela regrinha dos sinais, beleza? Vamos por partes. Menos vezes menos vai dar mais. E esse mais que foi resultado dessa minha primeira multiplicação, eu vou multiplicar pelo menos. E mais vezes menos, o resultado é menos. 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8. E aqui a gente tira uma lição importante. Qual lição é essa? Pessoal, sempre que a minha base é um número negativo e o meu expoente é um número ímpar, o meu resultado vai ser negativo, beleza? Sempre vai acontecer base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Bacana. Olha a letra E. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho aqui menos 3 elevado a 2.
Menos 3 elevado a 4, para ficar melhor. Pessoal, a base, menos 3. Todo mundo está dentro do parêntese. Então, isso aqui é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, beleza? Vezes menos 3. Então, todo mundo aí, quantas vezes que o menos 3 apareceu? 4 vezes, porque o nosso expoente é 4. Bacana? Então, vamos lá. Temos que fazer a multiplicação do sinal. Olha, menos vezes menos dá mais. Mais vezes o menos aqui vai dar menos. E esse menos aqui vezes esse menos, o resultado, então, vai ser positivo. Beleza? Agora, o que que nós temos que fazer? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, o resultado aí de menos 3 elevado a 4, 81, positivo. Outra regrinha que vocês têm que lembrar que pode ajudar, né? Ó, sempre que a minha base ela é negativa e o meu expoente é par, certo? Base negativa, expoente par, resultado positivo, beleza? Base negativa, expoente par, resultado positivo aí. Bacana? Se a base negativa e o expoente é ímpar, como na questão D, nós temos aí um resultado negativo. Então, pessoal, vamos ver aqui mais alguns exemplos. Olha, na letra F, beleza? Aqui embaixo nós vamos ter o seguinte: menos 1 elevado a 13. Pessoal, temos o parêntese, tanto o número quanto o sinal de negativo estão elevados à 13ª potência, beleza? Então, gente, nós vamos lembrar da regrinha que nós vimos aqui na letra D e na letra E. Olha, a base é negativa, beleza? Base negativa, expoente ímpar. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo, beleza? Agora, 1 elevado a 13 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes? 13 vezes aí. E a gente sabe que ao multiplicar 1 vezes 1, o resultado é o próprio 1, né? Então, quando eu multiplicar 1 13 vezes, o resultado vai ser o próprio 1. Então, menos 1 elevado a 13 é igual a menos 1. Olha a letra G aqui. Imagine que nós tenhamos menos 1 elevado a 2024. Beleza? Pessoal, base negativa e o expoente é um número par. Se a base é negativa, expoente é um número par, resultado positivo. Se eu multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 2024 vezes, o resultado continua sendo 1. Beleza? Então, menos 1 elevado a 2024, não se assustem com o expoente, é muito simples, o resultado é mais 1, beleza? Base negativa, expoente par. Bacana, pessoal. Vamos continuar com alguns exemplos aqui a respeito da potenciação, beleza? Para isso, eu vou apagar isso aqui, olha, para liberar um espaço para gente. Paramos aí na letra G e nós vamos agora para a letra H. Pessoal, letra H nossa aqui vai falar o seguinte. Letra H nossa aqui vai falar o seguinte, olha. Letra H tem pra gente 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Pessoal, 3 sobre 2 elevado ao quadrado, beleza? O expoente, ele vai vir tanto no 3 quanto no 2 que está aqui embaixo. Então, se eu tenho uma fração, beleza? Esse expoente, ele vai cair tanto no 3 quanto no 2. Então, o que nós temos aqui, olha, é 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3 e 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 3 vezes 3 dá 9 e 2 vezes 2, o resultado é 4. Então, 9 sobre 4, beleza? Tem fração, pega o numerador, eleva ao expoente, pega o denominador, eleva ao expoente também. Simples assim, muito tranquilo. H, agora nós temos aqui a nossa letra I. Olha, menos 0,5 elevado ao quadrado, beleza? Pessoal, a base é menos 0,5, beleza? Então, o sinalzinho de menos e o 0,5
estão elevados ao quadrado. O que que nós fazemos aí? Bom, base negativa expoente par. Resultado nós sabemos que vai ser positivo. O que resta fazer para a gente aqui é o quê? 0,5 vezes 0,5, beleza? Então vamos armar a continha 0,5 vezes 0,5. Caímos aí, olha, na multiplicação de números decimais. Vamos relembrar, né? 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 0 dá 0, com mais 2, 2. 0 vezes 5 dá 0, e aí eu tenho que deslocar uma casa para a esquerda, né? E colocar o resultado. E 0 vezes 0, o resultado é 0. Agora a gente soma, desce o 5, 2 mais 0 dá 2 e desce o 0. Quantas casas decimais eu tenho aí? Eu tenho uma casa decimal no primeiro número, uma casa decimal no segundo número. Então, eu tenho duas casas decimais. Conta duas casas decimais da direita para a esquerda e bota a vírgula. 1, 2. Resultado, então, 0,25, beleza? Então, vou apagar isso daqui, ó. Resultado aí vai ser mais 0,25. Bacana? Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos ver mais um exemplo aqui, que é o seguinte. Letra J. Letra J, pessoal, vai falar para a gente aqui o seguinte, olha. 0,3 elevado a 3. Então, eu sei que isso daqui é 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. 3 vezes aí que a base se repetiu na multiplicação, porque o expoente ele é 3, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, temos que fazer essa multiplicação aí por partes. Primeiro, eu vou fazer 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 dá 9. 9, 3 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 9, 0 e 0. Quantas casas decimais eu tenho aqui? No total, duas casas decimais. Conto uma, duas casas e passo a vírgula. Então, 0,3 vezes 0,3, 0,09. Tenho que pegar agora, ó, e multiplicar por esse 0,3 aqui que faltou. Então, é 0,09 vezes 0,3. 3 vezes 9 dá 27, vão 2. 3 vezes 0 dá 0 com mais 2, 2. 3 vezes 0, 0. Sobrou quem para multiplicar aqui? O 0, né? 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Soma todo mundo. 7, 2, 0, 0. Quantas casas decimais temos aqui agora? 1, 2, 3 casas decimais. Então, a gente conta 1, 2, 3 e passa a vírgula. Resultado aqui, olha, vai ser 0,027. Bacana? Então, pessoal, para encerrar essa aula, vamos ver mais um exemplo aqui. E para isso eu vou apagar, beleza? E o próximo exemplo que nós temos aqui, J, letra K, é o quê? Olha, vamos colocar aqui menos 0 menos 1,25 elevado a 2. Pessoal, sinal de negativo e na base, né? Expoente par. Resultado é positivo. O que resta fazer aqui pra gente? 1,25 vezes 1,25, porque o expoente é 2. Então, nós temos que fazer 1,25 vezes 1,25. Vamos lá, multiplicação aí de número decimal. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Terminei de multiplicar com 5, passa para o próximo, que é o 2. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 1 vezes 1, 1. Prontinho. Terminou de multiplicar? Passa para o próximo, que é o 1. 1 vezes 5, 5. E aí, gente, ó, pulei uma casa aqui no primeiro, tem que pular uma casa aqui depois que pula o número lá também, beleza? Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1,
resultado aí é 1. O que que nós fazemos aqui agora? Somamos todo mundo, né? Dá 5, 2, 6 mais 5 dá 11. 11 com mais 5 dá 16, vai 1. 1 mais 1 dá 2 e 2 mais 2, 4. E aqui eu apenas desço 1, não tem ninguém para somar com ele. E vou lá contar quantas casas decimais eu tenho no total. 4 casas decimais. Então, eu vou pular 1, 2, 3, 4 casas e passar a vírgula. Resultado aí, 1,4625. Pessoal, só um probleminha aqui que aconteceu. Acabei de ver. Olha, aqui não é 150, viu, pessoal? Perdão. 2 vezes 5 dá 0. 2 vezes 5 dá 10. Vai 1, né? Nós fizemos aqui. 2 vezes 2, 4, com mais 1, o 5 que nós colocamos aqui. E 2 vezes 1, 2, viu, gente? Perdão aí pelo erro. Quando a gente vai fazendo essas multiplicaçõezinhas aqui, é complicado mesmo. Por isso que tem que ter muita atenção, beleza? Bom, consertado esse erro, basta refazer a soma. Ó, desce o 5, 2, 6 mais 5 com mais 5 vai dar 16, vai 1. 1 mais 2, 3 e 3 com mais 2, resultado aqui, ó, é 5, viu, pessoal? Peço desculpas aí. Então, conta a quantidade de casas decimais, são 4, passa a vírgula, resultado correto, 1,5625. Então, resultado aqui da minha letra K, 1,5625. Bacana? Então, pessoal, nós encerramos essa aula de hoje por aqui. Agradeço a paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Então, nós vimos aí, ó, até a aula de hoje, conjuntos numéricos e as operações que acontecem aí dentro desses conjuntos. Multiplicação, divisão, soma, subtração e potenciação aqui até agora. Bacana? Galera, espero que vocês tenham gostado aí. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado.